Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vou ler aqui Daniel capítulo 4, versículo 26 ao 27. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Então, nós devemos aqui, né, a gente está vendo aqui que o profeta Daniel, né, falou o rei Nabucodonosor, né, que tinha pecado contra Deus, né. Então, isso fez que a ira de Deus viesse sobre o rei, né, Nabucodonosor. E aqui Daniel tá falando, né, que é para o rei se arrepender, né, que talvez a sua tranquilidade voltasse, né, caso ele se arrependesse. Assim também tem que ser nós. Quando a gente peca, né, Deus não fica feliz com o nosso pecado, a gente pecando contra ele, a gente errando contra ele, né? Então a gente tem que se arrepender, porque ele também é misericordioso, ele é justo, mas ele também é misericordioso, ele é amor, e também ele é justiça e fogo consumidor, né? Então a gente escolhe o que a gente quer dele, né? Se a sua misericórdia ou se sua ira e o seu fogo consumidor, né? Agora eu vou ler aqui no mesmo capítulo, versículo 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorificarei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem conquistar, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então aqui a gente vê que o profeta Daniel alertou o rei Nabucodonosor, né, e ele reconheceu, né, aceitou esse alerta do profeta Daniel, reconheceu que quem manda nos céus e na terra é Deus, reconheceu o poder de Deus e arrependeu das suas iniquidades, né. Então a gente vê aqui, ó, que o rei Nabucodonosor falou que Deus tem o poder, né, para humilhar os orgulhosos, e que a grandeza dele se tornou ainda maior do que era antes. Então a gente tem que buscar o Senhor, arrepender, que Ele é justo, Ele está vendo as nossas iniquidades, né? E também está vendo nosso arrependimento, né? Também eu vou ler aqui para vocês, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao versículo 14. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperamos estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então aqui a gente vê aqui, né, que o apóstolo Pedro aqui, né, falou, né, previu, né, os dias que irão de vir, né, que ainda não se cumpriu, ainda vai chegar, né, a volta de Jesus está para acontecer. Então é necessário que vocês arrependam dos seus pecados, né? Arrependam seus pecados e creem no Evangelho de Cristo. Porque aqui a gente está vendo aqui, né, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém sabe. Se alguém virar para você e falar assim, Jesus vai voltar em 2030, 10 de maio de 2030, não acredite. Porque aqui fala que o dia do Senhor virá como um ladrão. Jesus mesmo, quando ele estava na terra, né, assumiu a forma de carne, né, era Deus encarnado, né. Ele não sabia. Obviamente agora ele sabe, né, mas quando ele estava aqui, ele não sabia. Então quem dirá as pessoas irão saber, né?
E aquele dia a gente tá escrito aqui, né? Desculpa, naquele dia, né? Os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Então, na época de Noé, né, o mundo se desfez em água. Só que dessa vez se desfará em fogo e verá muitas pragas. A gente vê, né, lá no livro de Apocalipse sobre os 7 selos, né, as 7 taças, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que virão à terra, né, sobre as catástrofes que irão acontecer. Irá vir sobre o mundo algo que nunca veio antes e nunca mais virá, algo surreal. Então, e verá tudo de uma vez. Então, arrepende dos seus pecados, crê no Evangelho de Cristo para que o Senhor possa te poupar, né? Não só você, mas todos aqueles que creem no Senhor, né? Porque lá em Apocalipse fala que o Senhor, né, as pessoas, os crentes, as pessoas que perseveraram, né, serão guardados da ira de Deus, né? Porque essa é a ira de Deus que virá sobre a terra, né? Sobre a maldade das pessoas, sobre as pessoas que praticaram iniquidade, né, o pecado, assassinato, os assassinos que não se arrependeram, os estupradores que não se arrependeram, entre outros pecados, né? E a gente vê, né, que também, aqui está escrito, né, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, tudo irá acabar e virá o julgamento final, né, o juízo final. As pessoas que não se arrependeram, infelizmente vão para o inferno, né? Elas tiveram, né, a chance de escolher, né, e infelizmente não escolheram se arrepender. Então ainda há tempo, gente. A gente não sabe quando vai começar isso, então é melhor se arrepender agora. Crer em Jesus agora, né? E aqueles que creem, né, irão morar com o Altíssimo lá no céu, né? E aqui no versículo 13, né? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então vai vir um novo céu e uma nova terra para aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Para aqueles que se arrependeram, né? Aqueles que buscaram seguir os caminhos do Senhor. Ah, mas fulano de tal se arrependeu na última hora, fez tudo de mal, não cria em Jesus, não arrependeu. Dá tempo também, porque a gente viu o ladrão da cruz, né? Que ele era um ladrão, ele estava lá, né? Como os crimes que tinha cometido, né? Não era igual a Jesus, né? Estava sendo julgado injustamente, né? Ele estava lá justamente, né? Com razão, mas ele se arrependeu e criou em Jesus, né? Nos últimos minutos lá, né? Praticamente lá, e foi salvo, mas também não deixa para a última hora. Ele ali que é um caso à parte, sim, teve exceção. Se um dia você chegar nesse ponto também, sabe que dá tempo. Agora, caso contrário, se você está aí, tem oportunidade, escolha se arrepender e crer em Jesus. Porque no final dos tempos virá muitas coisas ruins, pragas e demais outras coisas. Eu aconselho vocês a ler a Bíblia, orar, jejuar e buscar saber não só mais sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos, mas tudo sobre a graça do Senhor, para que você tenha amor, você apegue o Senhor não com medo do que vai acontecer, mas por amor, o que Ele fez na cruz, né, pela sua morte e ressurreição, para o perdão dos pecados de todo aquele que nele crê, né, e que Ele ressuscitou o terceiro dia dentre os mortos, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, gente, é isso aí, creia em Jesus Cristo, né, creia nele, arrependa dos pecados, né, e desejo vocês, né, que todos vocês que estão vendo aí, arrependam dos seus pecados, creia no Evangelho de Cristo, aceite seguir, né, Jesus, siga Ele, busque Ele, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.